Olá pessoal, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma prosa ao vivo aqui. Hoje um dia bem legal para mim, onde eu vou receber um convidado aqui, um amigo, alguém que é um estudioso das relações humanas e que tem uma boa experiência no atendimento, na lida com gente e, além de tudo, temos áreas de interesse em comum. Ele já chegou, eu vou chamar logo para a conversa e nós vamos continuar juntos. Azevedo está entrando. Alô, Almir. Opa, tá me ouvindo bem, Carlos? Opa, eu tô ouvindo. E você, tá ouvindo bem? Beleza, seja muito bem-vindo. Legal. Satisfação aí, o pessoal já está chegando e Muito vamos bom. aproveitando o nosso tempo. Eu acho que você sabe, né, que eu costumo todas as segundas-feiras fazer um ao vivo aqui às 19 horas. E eu acredito que nós vamos ter aqui, acompanhando essa nossa conversa, algumas pessoas que te acompanham nas tuas redes sociais, porque eu vi que você divulgou lá. E também muitas pessoas que me acompanham também te conhecem, né? Mas acho que antes da gente entrar em um papo assim mais técnico, mais, vamos dizer, do campo de conhecimento que a gente estuda, né? Queria que você se apresentasse, Carlos. Quem é você? O que você faz? Com que você trabalha? Conta aí pro pessoal. Bom, primeiro aí é uma honra, né, Almir, estar contigo aqui nessa live aí, que é meu mestre em constelações, né? E uma pessoa assim muito querida, uma vasta experiência, né? É, das origens lá de Bert Hellinger, né? Coisa muito boa, né? Dá segurança pra gente, né? E, bom, eu eu sempre, assim, né? Eu tenho, assim, já estou inteirando aí 38 anos na área de gestão de projetos socioambientais, né? Tenho uma experiência muito boa em relações humanas, em organização de projetos, de atividade de campo, formação de equipes, mediação de conflitos e passei por órgãos públicos, empresas e atualmente eu estou na área de consultoria com a minha empresa. Então eu tive a oportunidade, né, de conhecer assim, diversas regiões do país, né? E conhecer diversas regiões do país significa conhecer assim um pouco, né, do povo brasileiro, né? Porque os nortistas, os nordestinos, o povo do litoral, o povo do sul, né, o povo do centro-oeste, têm características próprias, né, e formam um sistema, né, assim, multicultural muito interessante, né, assim, por onde as janelas por onde as pessoas veem, né, o mundo a partir da sua realidade local, assim, é uma coisa que eu sempre observei e eu acho muito legal isso aí, sabe, a gente poder vivenciar isso aí, sabe, dessa desse Brasil nosso, né, que é rico em experimentações, né, e desafiador em todas as áreas, né. E então nessa minha caminhada aí de trabalho com projetos socioambientais, eu fui cada vez mais me interessando pelo comportamento humano, né, e as relações sociais, as relações pessoais e interpessoais, né, e junto com isso, com essa minha experiência profissional, eu também pude e ainda estou adquirindo experiência também no âmbito da minha atuação religiosa, em que eu também
continuo tendo assim uma vivência nessa área assim de família, né, que é o meu foco principal, né? E então é isso, sabe? Hoje eu estou me dedicando assim ainda a projetos de consultorias nessa área de projetos socioambientais, e cada vez mais focado na área de mediação de conflitos, projetos de vida, né, com um olhar especial para jovens, né, e também jovens adultos, né, que o Brasil e o mundo passa por uma excelente oportunidade de revisão, né? Então quem está podendo está observando isso, é uma grande oportunidade de rever valores, de rever atitudes, inclusive rever atividades profissionais, né? Então essa é uma área que eu gosto de trabalhar, né? E a constelação chegando na minha vida, né? E daqui a pouco a gente vai falar disso aí, né? Então essa é a minha breve apresentação, né? É importante também eu falar que eu sou casado, né? Estou 29 anos casado, né? E 4 filhos, né? E roendo unha para chegar aos netos. Bom, pelo menos nisso eu posso dizer para você que eu estou de papo cheio, porque eu estou com três netos já florindo a nossa vida, graças a Deus. Muito bem, Carlos, legal. Eu acho importante que as pessoas conheçam um pouco do lastro, né? De quem está aqui conversando com a gente, da jornada que já percorreu, né? E que chegou às constelações, né? Se interessou por isso e começou a estudar. E também não é de hoje, né? Já tem alguns anos que eu sei que você se dedica a estudar constelações. Eu queria saber de você o que é que te levou a estudar constelações, o que é que chamou tua atenção e que fez você, que tem tantas ocupações, tantas atividades, tantas coisas já a preencher seu tempo, né, a se dedicar a estudar constelações. Bom, assim, foi um despertar, né, natural, né? Engraçado assim que um determinado dia eu estava atendendo um casal em casa e depois que o casal, eu trabalhei nessa facilitação, né, na mediação, que estava tendo um conflito, né, entre os dois, envolvendo parentes próximos e tal, né, e depois assim, depois do êxito, né, da conversa que nós tivemos, né, graças a Deus eles estão até hoje juntos, já com filhos, etc, né, e aí a minha companheira falou assim, cara, eu acho que você devia estudar psicologia, porque você tem tanta facilidade de ouvir as pessoas, né, e assim, ela que diz que eu tenho tanta facilidade, eu acho que eu não tenho ainda, né, mas ela diz, né, fez essa observação, né. E aí eu falei assim, psicologia, fazer um outro curso universitário, porque eu já tenho formação, né, eu tenho especializações, mestrado, né, aí eu fiquei pensando, né, e aí quando ela falou nessa palavra psicologia, eu me lembrei que o primeiro vestibular que eu fiz, que eu passei, foi lá no Rio de Janeiro, na época era vestibular integrado, né, a gente fazia uma prova para a universidade pública e particular, né, e aí eu passei para Santa Úrsula, uma faculdade particular no Rio, né? E na época, né, minha autoestima estava assim, da cintura para baixo. Eu achei que eu não ia dar conta de pagar aquela faculdade, sabe? E eu passei para psicologia, né? Aí eu falei, não é pro meu bico não, aí eu ignorei, né? Aí eu me lembrei disso, sabe? E aí eu me vi onde é que eu estava, né, naquele momento que ela me falou isso, né? Aí eu falei assim, rapaz, é possível, então eu vou começar a considerar essa hipótese. Aí foi até quando eu te liguei, pedi uma indicação de uma formação, né, nessa área assim de comportamento humano, de como é que eu podia fazer e tudo, né? E você, além de me indicar a constelação, que eu já sabia que você era um profissional nisso naquela época, né? Você falou assim, Cássio, tem algumas pessoas sérias aí, porque eu estava te ligando porque eu estava tendo referências sérias, né? Porque eu sempre me preocupei com isso, referências sérias de pessoas responsáveis para poder
eu em busca de uma formação, né? E você me indicou, né? Então daí eu comecei a estudar, né? Fiz uma formação em coach sistêmico. Dentro dessa formação eu fiz a minha primeira, eu tive a minha primeira apresentação em constelação familiar, e daí eu fiz algumas formações, né? E inclusive a sua, que foi uma formação assim muito completa, que depois posso testemunhar alguma coisa da mudança de chave que teve comigo depois da formação que eu fiz contigo, com a sua equipe, né? Então, por que eu procurei isso? Porque eu estava assim observando que na área de projetos, que era a minha pegada até aquele momento, as pessoas estavam muito preocupadas em resultados. E, no máximo, quando olhava para a pessoa no campo da gestão, para poder reposicionar pessoas para melhor ter resultado, né? Então, assim, a pessoa era apenas digamos, um elemento de um conjunto de peças dentro de um projeto, né? Isso começou a me chamar a atenção, né? E como também eu tive uma militância política há muitos anos atrás, também muito intensa, eu comecei também a me reportar, né, que o desejo das conquistas políticas estavam acima das pessoas, né? E quando eu comecei também a fazer uma reflexão da minha vida e também das conversas que eu tive com casais, nessa ação voluntária que eu fazia e faço ainda, né, de conversar com casais, eu observava que muitos dos conflitos deles era a não percepção do invisível no componente humano, né? Eram tratados racionais, né? Que não chegava a lugar nenhum, porque ficava no campo da racionalidade, e eu via que aquilo dali era uma barreira assim, quase intransponível para uma solução de um conflito, né? Então isso começou a me chamar a atenção, assim, bom, como é que eu trago um componente assim, digamos, desse campo assim fenomenológico, um componente assim do intuitivo, sem estar assim, pregando uma doutrina religiosa para pessoas que não acreditam em Deus, para pessoas que não seguem de uma religião. Como é que eu transporto esse elemento, digamos assim, intuitivo, do campo do invisível, para uma mediação de um conflito, por exemplo? Como é que eu trago isso para fortalecer uma equipe de um projeto, para fazer um planejamento estratégico de uma empresa, por exemplo, né? E eu comecei a achar na constelação familiar respostas para isso. Respostas para isso. E quando a gente vai estudando e vai digamos assim, na origem, na fonte, que é Bert Hellinger, e a gente vê assim digamos assim, a delicadeza dele e o desprendimento dele de publicar as suas experiências, né? Reportando, né, coisas que ele vivenciou em diversas constelações, né, dentro dos campos, eu comecei a observar que a constelação familiar é um caminho que nos traz importantes respostas para aquilo que às vezes a gente não consegue digamos assim, uma referência de busca, né? Então a constelação familiar, para mim, ela me deu digamos, esse componente que eu tanto precisava, sabe? Um componente assim que extrapola o campo da racionalidade objetiva, né? E então foi por causa disso que eu me interessei pela constelação, porque eu também estudei programação neurolinguística, né? Que também tem muitas coisas interessantes, né, para ser aplicada dentro dessas dinâmicas, né? E eu acho que uma coisa assim que dialoga uma coisa com a outra, eu uso muito, né? Algumas técnicas de programação neurolinguística e de constelação. Então eu acho que é uma ciência, que eu considero bem alta, e que ela torna possível um desvendar assim que possibilita muita coisa em termos de relações pessoais e interpessoais.
Pô, que legal, interessante perceber a tua elaboração, tua busca, né? E como é que isso acabou abrindo aí a possibilidade de você ser hoje um colega, né? Constelador. E eu sei que você sabe, né, que a nossa proposta como formadores, né? É que cada pessoa que se propõe a entrar num curso conosco, ela esteja disposta primeiro a fazer um checklist, né, a passar limpo a sua própria vida, né, lidar com suas próprias questões, que é a melhor maneira da pessoa ganhar segurança e autoridade na aplicação desse método, é ela perceber os resultados, antes de tudo, nela mesma, né? E aí eu te pergunto, mesmo você com toda a estrada, toda a busca que você já tinha e tudo onde você já tinha chegado a respeito de entendimento de si mesmo, você ganhou algumas coisas para a sua própria vida com a tua formação em constelações? Então, como eu disse antes, né, eu prezo por, em processos formativos, eu prezo muito pela qualidade, tá? Sim, e eu tenho assim muito cuidado com isso, porque existem práticas terapêuticas muito boas, muito interessantes, e que às vezes sofrem desgaste por um uso irresponsável, né? E um uso irresponsável não assim no aspecto da maldade da pessoa, mas pela, às vezes, ansiedade da pessoa em querer aplicar e achar que já está preparada para aplicar determinadas práticas terapêuticas, né? Então esse processo de formação contigo, Almir, que foi um processo assim, dos 2 anos, foi um processo assim intenso, porque primeiro assim, né, eu tive digamos assim, a oportunidade de mensalmente fazer uma revisão na minha vida através das práticas das nossas aulas, né? Tanto no lugar de cliente, tanto no lugar de representante, tanto no lugar de facilitador, né? Então, assim, é uma dinâmica intensa, assim, que a gente está sempre se expondo ao sistema, né? Então, é um movimento, a gente entra num processo, nessa formação, que quem está afim, assim, quem está disposto, eu mesmo, assim, eu posso testemunhar o seguinte: muitas crenças minhas, assim, que estavam, digamos assim, cristalizadas e outras muito, assim, ocultas, né? Elas foram sendo trabalhadas ao longo desse processo de formação que eu fiz contigo, né? E, e assim, e durante algumas aulas, né? Alguns encontros nossos, eu me senti assim tão pequenininho, tão assim, tão despreparado para ser um facilitador, né? Porque eu vi assim a responsabilidade que era uma formação com pessoas sérias, né? Que estudam, que têm muita estrada, muito tempo de estrada, né? Os testemunhos que vocês davam, né, das experiências que vocês tiveram nas diversas facilitações que vocês puderam realizar, né? Então, assim, é uma coisa que me chamava muita atenção, né? E me colocava, assim, no lugar, assim, realmente de aprendiz, sabe? Porque, assim, a gente mexe com sentimentos muito profundos, né? E a gente tem que ter, assim, muito cuidado com o que a gente está mexendo, né? Então isso foi muito importante para mim, né? Porque eu pude trabalhar a parte conceitual, eu pude vivenciar a parte prática e eu pude eu mesmo fazer um processo terapêutico intenso, né? Então essa minha experiência e formação com vocês, ela me deu mais segurança, entendeu? Mais segurança, porque a gente, uma coisa assim que foi interessante, porque quanto menor eu me sentia, mais seguro eu me sentia, né? Em aplicar a constelação, né? Porque eu percebi assim que aumentava a minha responsabilidade,
né, no lugar de facilitador. Né? Então, essa formação intensiva que eu fiz contigo e com a sua equipe me deu essa oportunidade de vivenciar diversos momentos importantes em que eu pude trabalhar sentimentos meus, né, e me fortalecer enquanto pessoa, enquanto marido, enquanto pai, enquanto consultor, né, enquanto também facilitador de constelação. Então, eu pude vivenciar isso, é um testemunho que eu dou assim de coração, né? Porque é realmente intenso, é intenso. E ao mesmo tempo é leve, né? É leve por quê? Porque as pessoas que estão ministrando o curso, a Marisa, o Homero, você, Almir, nos transmitia segurança, entendeu? Então, assim, era uma coisa assim muito legal, porque a gente sabia que a gente estava ali num lugar seguro, né? Eu, como eu tenho esse nível de exigência, assim, de não estar embarcando em qualquer coisa, né? Lá eu me sentia seguro. Me sentia seguro porque eu sabia que tinha experiência ali suficiente para segurar o leme se fosse preciso, né? Então, isso que eu... Você sabe que, na verdade, isso é muito, muito bom ouvir, porque, assim, quando nós começamos há 12 anos, nós fomos conversar com o nosso professor, né? Fui eu e o Homero na casa do Renato Bertatti, perguntar o que ele achava da gente começar a dar aula, né? Porque as pessoas estavam pedindo. E ele tranquilamente disse, tudo bem, a única coisa que eu vou dizer para vocês é que vocês procurem transmitir com o mesmo cuidado e com a mesma responsabilidade que vocês receberam. Como ele falou pouquíssimo, ele validou a nossa iniciativa e só falou isso. Isso é uma coisa muito presente no nosso jeito de levar. A gente está sempre lembrando assim que a gente não pode fazer o nosso professor passar vergonha, sabe? Então a gente tem essa forma que é lenta, né? É uma formação que não é rápida, ela vai passo a passo ao longo de longos meses, né? E ao mesmo tempo ela tem uma ligeireza porque as pessoas falam coisas parecidas com o que você falou, né? O ganho que se tem, né? Faz com que o tempo seja muito bem aproveitado, né? Agora eu quero te perguntar, Cárcio, sobre a tua prática profissional. O que é que você, não só a tua prática profissional, o que é que as pessoas que estão perto de você falam sobre mudanças que elas percebem? O que é que você percebe e o que os outros percebem que alguma coisa ficou um pouco diferente e você sabe que isso tem a ver com a tua jornada na formação em constelações? Olha, uma coisa que para mim assim ela me chama muita atenção, né? Porque quando a gente tem assim, por exemplo, no trabalho que eu já vinha fazendo de mediação de conflito, né? Um dos objetivos de uma mediação de conflito que é pacificar, né, as pessoas que estão em, digamos assim, em lados opostos, né? Trazer as pessoas para o mesmo espaço de compreensão, de entendimento, né? Mas na constelação tem um elemento que eu acho assim muito, muito interessante, que é um pressuposto para mim, que eu pude observar, da transformação de um sofrimento numa cura, que é a pacificação interior, né? Das vezes que eu aplico a constelação, né? As pessoas normalmente elas saem com mais paz, né? E é uma paz assim que é uma paz libertadora, né? Que a pessoa consegue, ela é uma pessoa, ela passa a enxergar, digamos, a dor que trouxe ela até a mim para poder trabalhar no campo da constelação. Ela passa a enxergar aquela dor
de uma forma assim mais amorosa, como você mesmo costuma falar, uma forma assim mais amorosa. E isso eu tenho observado que assim, é fundamental para a pessoa resolver aquilo que ela precisa resolver. Ela se sentir em paz, né? Então, assim, boa parte das pessoas com que eu trabalho, constelação, elas me testemunham isso, sabe? Olha, eu estou me sentindo mais em paz, mais leve, né? E esse se sentir mais em paz, mais leve, é um pressuposto muito importante para a pessoa se libertar de uma dor, né? Porque ela começa, ela tem uma condição melhor de enxergar o tamanho da dor, né? Ela tem, né? Então, quanto mais a gente enxerga melhor o tamanho da dor, mais facilidade a gente tem de curar aquela dor. Então, essa paz interior que as pessoas sentem, que elas me relatam depois da constelação, elas se sentem mais fortalecidas, né? E o seu campo de visão fica mais claro, né? E então assim, assim, em outro aspecto são alguns elementos que aparecem, né? Alguns elementos surpresa, né? Que as pessoas às vezes não contam, que aparece uma informação no campo e a pessoa, opa, peraí, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, assim, é uma outra coisa muito interessante que ocorre com frequência, né? Alguma informação nova, né? E com base nessa informação nova, a pessoa puxa o seu fio de Ariadne e vai trabalhando num aspecto que ela ainda não tinha visto, né? Então eu destaco essas duas, digamos assim, benefícios que as pessoas falam comigo, né? Uma paz, uma leveza e uma informação nova, né? Então... Legal. Eu quero saber se acontece com você uma coisa que acontece comigo. Por exemplo, nem sempre a gente está aplicando a metodologia, nem sempre a gente está tratando em uma sessão, né, de um atendimento com constelação. Mas essa visão que a formação nos dá, ela também muda um pouco a nossa maneira de interagir com os acontecimentos da vida, com o dia a dia da nossa vida, né? Como você disse logo no comecinho, né? Você fez revisões em relação a você como ser humano, como pai, como marido e profissional, etc. Eu, por exemplo, né, só para falar de um aspecto, né? Faz tempo que eu sei que essa coisa de ficar julgando os outros não leva a lugar nenhum, não tem nada construtivo, né, em ter uma atitude assim de ficar fazendo julgamento sobre o meu semelhante, né? Mas depois que eu comecei a estudar pelas constelações e ver o efeito nocivo, o efeito de descompensação que um julgamento pode causar, seja em mim e seja no outro, eu fiquei muito esperto com relação a isso, me tornei muito mais cauteloso em relação a quando eu vejo alguma coisa e eu já quero logo saber quem está certo e quem está errado e tal, eu vou com mais calma, porque eu vejo que é um bom negócio, normalmente, a gente olhar com cuidado para as situações. E às vezes a gente não tem poder nenhum sobre aquilo e fica gastando energia, emitindo julgamentos, fazendo um carnaval em cima de alguma coisa que não tem resultado prático nenhum, né? Então isso foi uma coisa que as constelações me ajudaram a trazer para a prática, uma coisa que eu já sabia que não era boa para mim, essa coisa de ficar julgando as pessoas. Mas eu ganhei, vamos dizer, uma condição melhor com o estudo das constelações. Eu estou dando só um exemplo, né? Eu não sei se no teu dia a dia alguma coisa você nota que mudou. O que você tem para me dizer sobre isso? Olha, Almir, é o seguinte,
muda muito, sabe? Muda muito, a nossa perspectiva, o nosso olhar muda muito. Porque isso que você falou, né? É, olha, como é que, por exemplo, né? Uma coisa que, assim, que eu vejo assim que a humanidade perdeu, né, muito, é a capacidade intuitiva de conduzir a sua vida, né? Então, assim, nós viramos seres pragmáticos, né? Cartesianos, né? Então, assim, a gente busca a felicidade na contabilidade financeira, ou então na contabilidade de bens, etc. e tal, né? Então a gente constrói uma lógica de vida que, se uma peça não tiver no lugar, está sujeito o muro desmoronar, né? Então as pessoas, porque o tijolinho não está bem posicionado, então está fora da métrica matemática, racional, esquemática, né? E aquilo causa um turbilhão. Então, por exemplo, no relacionamento entre pessoas, seja de casal, seja de amigo, seja no trabalho, né? Isso eu observo, isso é uma coisa que está falando da minha vivência, assim, dentro desse contexto da constelação, né, o efeito que isso traz na nossa vida, né? Por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, é, esse não julgar, esse cuidado para poder fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, né, dentro de um processo, e o respeito à hierarquia, né? Esse dia eu estava dando consultoria para uma empresa, um planejamento estratégico. No meio do planejamento me vi assim, rapaz, eu vou fazer uma constelação aqui. Estou achando que esse povo aqui está muito racional, né? Aí eu coloquei logo, o sócio da empresa, que é o cabeção lá de TI, para dentro do campo, chamei as pessoas e tudo, coloquei lá no papelzinho escondido o que cada um representava. Olha, foi assim um movimento no campo de uns 5 minutos que mudou toda a dinâmica do planejamento. Porque as pessoas saíram da caixinha da racionalidade. Uhum. Né? Começaram a perceber que existia alguma coisa a mais. Então, as ordens do amor que Bert Hellinger trabalha, por exemplo, né? Assim, facilita muito a nossa vida. A gente chegar no lugar, saber que quem chegou primeiro do que eu tem preferência, né? Eu chegar no lugar, saber se tem uma pessoa excluída, eu entender por que aquela pessoa está se sentindo excluída, né? Ou então quando estou me sentindo excluído, eu examinar, por que eu estou me sentindo excluído desse ambiente? O que está acontecendo comigo que eu não estou me sentindo pertencente aqui? Tem alguma coisa pegando comigo aqui? O que é isso aí? Né? Então são referências que a gente traz para a nossa vida, que a gente, assim, no meu caso, digamos assim, eu estou me sentindo mais fortalecido nesses ambientes, sabe? Me lembrando desse movimento sistêmico da vida, né? Então, assim, eu tenho dito assim, sabe? Às vezes, eu sou muito prático, muito objetivo, né? Então, é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque é bom ser prático e ser objetivo, mas também eu tenho que ter o cuidado para não excluir ninguém, para poder respeitar o tempo das pessoas, para poder respeitar o meu tempo, né? Então, isso tudo, na constelação, a gente observa que a gente passa a observar mais o movimento das coisas, né? Passa a observar e respeitar mais o movimento. Especialmente, né, Cárcios, em contextos onde a gente ocupa lugares de liderança, de direção, de coordenação. Quando você é chamado, por exemplo, para ser um facilitador numa dinâmica de planejamento estratégico, você está, vamos dizer, ocupando uma posição destacada dentro daquele objetivo daquele grupo. E em qualquer outro contexto também, né? Como pai de família e nos outros contextos onde a gente
vive, né? Os outros Uhum. sistemas aos quais a gente pertence, né? Então, conforme o lugar que ocupamos, né? Quanto maior é o poder que tem naquele lugar, mais importante, mais efeito tem essa visão, né? Sobre o trabalho que a gente faça, né? E Uhum. é isso que eu tenho visto. É. Então, assim, eu vou dar um exemplo assim da minha vida em relação o meu relacionamento, né, enquanto marido, né? Eu estou até Uhum. selecionando até um texto aqui desse, né? Ah, Do, do, do Um Lugar para os Excluídos, né? Eu falei aqui de excluído, mas na verdade assim, eu tinha pego isso aqui, se bem que são as coisas, né? Eu tinha pego esse livro, aí entrou o assunto dos excluídos e agora eu me lembrei aqui de. Eu tenho uma parte do que o Bert Hagen fala aqui, que assim, por exemplo, né? Uma coisa que acontecia muito comigo, né? Ele fala assim, ó, muitas separações advêm porque um dos parceiros se decepciona. As expectativas que tenho em relação ao meu parceiro são frequentemente as mesmas que quando criança tinha em relação aos meus pais. Olha só que interessante, né? As uhum. pessoas criam expectativas, seja no casamento, seja no namoro, no noivado, numa relação profissional, né? A gente cria expectativas, né? Uhum. E a gente quer que as nossas expectativas sejam atendidas, né? Agora, aí ele fala assim, agora, espero que o meu parceiro as satisfaça, mas ele não as satisfaz e também não pode satisfazê-la. Então me decepciono com ele e separo-me por causa disso. Esse é um dos padrões de separação. Nesse particular, é útil exercitar-me primeiro em relação a tomar os meus pais. Então, já não preciso esperar isso do meu parceiro. Nossa relação fica mais sóbria. Ó, Né? Olha só aqui. Que coisa que achado, profunda, né? que achado. Né? Assim, isso é Uhum. real. Isso é real. Isso aí eu trago para minha vida. Assim, às vezes eu tô assim, pô, tô entristecido e tal, pô, a pessoa não me reconheceu, a pessoa, pô, não deu valor para mim, eu fiz e tal, não sei o quê. Porque eu criei uma expectativa que a pessoa não podia me dar, né? Uhum. E ela nunca Uhum. vai me dar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rever aquela expectativa, né? Ver da onde que surgiu aquela expectativa e reconhecer que aquela pessoa, seja o marido, a mulher, o filho, o pai, a mãe, o patrão, a patroa, quem for o líder religioso, ele não vai atender aquela expectativa porque ele é nossa. Então eu tenho que refazer aquilo para me sentir em paz e aí haver um verdadeiro processo de reconciliação, né? E assim, dessa para me tornar mais sóbrio, a palavra que ele usa, né? Para me tornar mais sóbrio, ou seja, mais consciente, né? Uhum. É uma coisa assim Muito muito bom. muito bonita. Muito bom, muito bom. Isso aí que você está fazendo agora está me animando, porque amanhã, às 8 da manhã, eu vou começar um grupo de estudos a respeito de um outro livro, que é A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, Tá. que é um livro tão importante quanto esse que você pegou aí, dentro da obra do Herdinger. Tem alguns que são, vamos dizer, fazem parte de uma espinha dorsal da obra dele, e esse que você pegou aí é um desses, né? Um Lugar para os Excluídos. Excluídos. Então, eu É. tô animado para começar esse grupo de estudos amanhã, viu? Ainda tem um Legal. aqui também que hoje, ainda há pouco assim, antes de eu entrar aqui na live, né? Que é a Ordem do Amor, né? Ordem do Que Amor. é o best-seller, né? É. Ele, ele trabalha assim, como é que ele assim, ele coloca Deus nessa história toda, né? Eu achei muito interessante. Ele fala assim, né? Que às vezes, né, as pessoas estão muito preocupadas, né, de uns anos para cá, o que mais o povo está preocupado é com o futuro, né? Continua se alimentando mal, continua dormindo tarde, continua é, vendo que não deve e continua preocupado com o futuro, né? Em vez de resolver as coisas do presente, né?
É, aí assim, né? E assim, aí entra a carência, né? A carência assim, espiritual, que eu vejo uma coisa também que chama muito atenção, né? Porque essa visão pragmática da vida leva muitas pessoas a uma carência espiritual. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de um aspecto assim, digamos assim, mais universal, né? Aí ele fala assim, essa é uma coisa assim que passa assim, a segurança dele em relação aos seus propósitos, né? Ele fala assim: se isso for uma coisa de Deus, ninguém conseguirá detê-la. E se não for de Deus, vai romper-se por si mesma. E vocês não precisam fazer nada para isso. Ai, que legal. Assim, assim, são diversas assim, aprendizado, Almir, que a gente pode trazer para a nossa vida, que nos traz mais segurança, sabe? Então, é uma das... E isso eu observei, por exemplo, na nossa turma. Tinham pessoas de níveis totalmente diferentes. Pessoas que não conheciam constelação, pessoas que nunca tinham ido num trabalho de constelação, que nunca tinha sido representante, que nunca tinha sido constelado. E tinha pessoas que já tinham processo já iniciado, tinha pessoas com formação terapêutica, clínicas, psicólogos, médicos, né? Então, e o interessante eu observei, e aí eu não estou fazendo aqui marketing digital para ninguém, né? Eu estou falando assim da minha experiência, né? Eu tenho que ser sincero em relatar a minha experiência, né? A habilidade, né, desse trio aí, o Almir, a Marise e o Homero, de nivelar o aprendizado, entendeu? Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque assim é uma coisa assim, para quem é professor, como eu já fui professor, né, já tive alguns anos em sala de aula, um dos desafios de uma sala de aula é a gente trabalhar nivelando o aprendizado, né? E quando a gente está num ambiente que é para transmitir um ensino, né? A gente saber falar de uma forma que não fique tão alta que o pequeno não consiga alcançar e tão baixa que o grande não consiga ver, né? Então é um desafio, né? Então é uma coisa também que me chamou a atenção nesse processo de formação que eu fiz com vocês. É uma coisa assim que eu achei muito bonita também, né? E o resultado foi que eu observei que as pessoas ao final do curso estavam assim bem afinadas, né? Eu fui um deles, né? Que procurei me afinar também, né? Porque a gente quando a coisa vai para o campo, digamos assim, as máscaras caem. É outra história. Mas você sabe, Cárcios, que é por isso que a gente não desanima, porque o resultado nas pessoas é algo muito gratificante para nós. A maneira como as pessoas começam e como elas chegam no final de uma formação é algo que nos anima a continuar. A gente vive um tempo assim em que fazer um trabalho com constelação com cuidado, com qualidade e preservando a seriedade desse método, ele requer uma disposição nossa no mundo atual, porque cresceu muito, né? Cresceu muito, diversificou muito e tem muitas pessoas fazendo trabalhos muito bons, mas também tem algumas coisas que às vezes acabam construindo uma imagem não muito positiva, né, da constelação familiar. E a gente trabalha para manter aquilo que a gente sabe que né, que é uma coisa boa para o ser humano, desde que aplicada com esse cuidado que, pelo que você contou, né, do teu próprio trabalho, é isso que você está fazendo, né, com as pessoas que te procuram. E isso me deixa muito feliz de saber que você está tendo esse tipo de retorno e conseguindo ajudar, né? No final da vida, o Bert estava definindo o que é constelação. Ele dizia, é uma ajuda para a vida.
é uma ajuda para a vida. Uma explicação muito É, simples, né? é. E assim, o interessante assim que eu percebi é assim, né, que é uma formação que ela digamos assim, para quem quer ser um facilitador em constelação, é uma formação que dá conteúdo suficiente para a pessoa ter assim, uma base, né? É uma base. Eu volto a falar, fazer um workshop de final de semana e se declarar facilitador em constelação, eu acho assim eu recomendo que as pessoas não façam isso, sabe? Por amor próprio e por amor às outras pessoas, sabe? Que nós estamos mexendo com vidas, né? Com sentimentos, né? Então não é uma, não pode ser assim uma coisa assim usar de qualquer jeito, né? Então assim uma formação dessa eu vejo assim, para quem quer ser um facilitador em constelação, é uma formação assim que dá muitos elementos, assim, e nos calça muito, dá muita base, sabe? Realmente nos dá segurança, né? Pela dinâmica de todo o processo. E para quem apenas quer conhecer, apenas entre aspas, né? Uhum. Quer conhecer e ao mesmo tempo fazer, digamos, uma imersão em si mesmo, essa formação também atende, né? Uhum. Essa Uhum. formação também atende, porque é um processo terapêutico intenso, né? E Uhum. a gente que começa essa formação não sai 2 anos depois a mesma pessoa, de jeito nenhum, não tem como. Por mais que a pessoa queira, não tem como, né? Então assim, para quem quer, assim, digamos, ter um momento para si, um momento assim para olhar para si, né? Para rever algumas coisas, para pensar, para fazer um autoexame, é também um espaço apropriado, né? Porque assim não exige, não tem assim uma exigência, né? De que a gente saiba, que a gente aprenda, né? É um processo natural que vem pelo interesse da pessoa, pela busca da pessoa. Então quem está afim de se formar busca e aprofunda naturalmente nas partes conceituais e práticas. Para quem está lá para olhar mais para si, é a mesma coisa. É um ambiente lá seguro, um ambiente que ele vai vivenciar diversas coisas, ou no lugar de cliente, ou no lugar de representante, né? Então, eu acho que atende aí duas necessidades aí tranquilamente e de uma, digamos assim, de uma forma bem segura, né? Que eu realmente eu prezo por isso, por segurança, Uhum. sabe? Eu prezo por segurança. E quando, por exemplo, no meu caso, vem uma pessoa me procurar e eu vejo assim que a situação dela é uma situação que está além da minha competência, eu indico ela para um outro profissional. Eu não Uhum. atendo porque é muito sério mexer com pessoas, né? Então eu acho melhor fazer dessa forma, né? Uhum. Então, por isso que lá é um ambiente seguro nessa formação. Legal. Olha, Carlos, eu quero ser muito grato. Eu não tinha um roteiro pré-estabelecido. Eu estava com muita vontade de ouvir você. E eu acho que eu tive êxito nessa nossa prosa aqui, porque eu achei um jeito de te ouvir é, um bocado aí em algumas coisas que eu fui te perguntando. E então eu agradeço o teu tempo, agradeço as suas palavras também que nos fortalecem, né? Certamente o Homero e a Marisa, eu acho que eles não entraram aqui para nos acompanhar, mas eles vão ver, vão ouvir as suas falas e em nome deles também eu sou grato aí pelas tuas palavras e eu acho que tá bom da gente vir encaminhando para a conclusão e desse momento nosso, né? E deu vontade da gente ver aí um futuro não muito distante para a gente trocar umas ideias a respeito desse assunto de relação de casal, sabe? Casal, pai, casais, pais e filhos. Esse é um dos temas das constelações que mais me interessam também e é Também. um outro interesse em comum que a gente tem, né? Então Uhum. vamos ver onde é que a gente marca, se é aqui, se é no teu perfil. Vamos combinar um dia
Topa a Vamos. gente fazer Topo. uma outra prosa dessa? Topo. Eu acho um tema muito pertinente, né? Eu tenho assim falado muito nas minhas redes sociais a respeito de família, e eu falo a respeito de família porque eu entendo que não do ponto de vista, digamos assim, é, sociológico apenas, mas do ponto de vista da integridade humana. A família é realmente o espaço, né? Primeiro assim, que a família é o primeiro ecossistema a existir nesse planeta, né? Se a gente for ver, né? E é um ambiente fértil de autoconhecimento, né? É por ali que tudo acontece, né? Então digamos assim, é um ambiente que muito me interessa estudar, muito me interessa trabalhar, né? Digamos assim, e é por onde também, Almir, eu vejo assim o sofrimento de muitas pessoas, sabe? Que ou por vivenciar, por terem tido uma experiência de uma família desestruturada, ou por ter frustrações, né? Decepções no campo amoroso, de relação, né? E muitas pessoas buscam alternativas, né? E às vezes se perdem nessas alternativas e ficam assim numa situação assim, muito vulnerável, né? Então o tema família para mim é um tema assim estruturante. Se existe uma demanda assim por saúde física e mental, eu vejo que essa demanda ela tem que necessariamente passar pelo tema da família, né? E isso serve para pessoas casadas e pessoas não casadas, pessoas separadas, pessoas viúvas, pessoas que não tiveram ainda a experiência de ter um relacionamento, né? Quando eu falo família, eu falo da pessoa dentro do seu contexto, do seu ambiente, né? Então não é só a família, casal, marido, mulher e filhos, né? É aquele que não casou, é aquele que casou e separou, é aquele que tem dificuldade de se relacionar, é aquele que tem medo de casar, é aquele que tem medo de ter filho, é aquele que tem, assim, troca o marido pela criança recém-nascida, né? E assim vai. É uma complexidade de situações em que a gente vive, né? E não tem como não viver, né? Em um desses contextos, né? Então eu acho que é um tema assim, muito importante a gente trabalhar e eu quero muito aprender aí contigo também a respeito disso, porque é um tema que para mim é foco no meu trabalho. Muito bom. Então, recomendo aí as pessoas que estão aqui, que não acompanham ainda o trabalho do Cárcius, é só procurar aí no Instagram o Cárcius Azevedo e eu acompanho e vejo a riqueza de conteúdos que ele generosamente coloca lá para nós e espero que vocês também aproveitem. É uma forma, Cárcius, de eu também agradecer a tua participação aqui, convidar essa turma a acompanhar o teu trabalho, que eu acho um trabalho muito legal, muito necessário, e em relação às suas palavras aí eu estou integralmente de acordo, né? E acho que é isso. Podemos finalizar por aqui então, meu amigo? Podemos e assim, de coração aí grato por essa oportunidade. É uma honra para mim estar aí junto contigo aqui. Da Uma honra mesma mesmo. forma. Muito, muito bom. Grato a Grande todos aí pela abraço. presença aí. Valeu, Legal. pessoal. Um abração para todos aí. Beleza. Tchau. Um abraço aí. Até mais. Até mais.